Salve, gente! Olha só, todos os elementos encontrados no planeta foram criados há bilhões de anos atrás. E na formação da nossa galáxia, a gravidade foi botando ordem no barraco, nós somos essa privilegiada terceira pedra depois do Sol. Sob a proteção de uma atmosfera cheia de oxigênio, carbono e tantos outros elementos que constituem a vida, a Terra possui um campo magnético que mantém também a Lua ao nosso redor, que promove um elemento chave para a vida aqui, que são as estações do ano. Há uns 3 bilhões de anos, uma reação começou a acontecer debaixo d'água. Os primeiros seres vivos, bactérias, que começaram a aparecer. Aliás, só para você ter uma ideia, existe mais bactéria no nosso corpo do que gente no planeta inteiro. Bom, debaixo d'água também começaram a surgir as primeiras moléculas de oxigênio, aquela coisa toda, As plantas que caíam eram cobertas pela terra, de camadas e camadas de detritos, e então foram se formando os minerais, responsáveis por toda a energia que usamos para mover o mundo, carvão, petróleo, urânio, etc. Nós estamos envoltos por várias camadas atmosféricas, A gente aprendeu no primário. Uma delas é a ionosfera, que é responsável por estabilizar e neutralizar os raios elétricos produzidos pelas explosões solares, uma proteção fundamental para a manutenção da vida. Agora vamos lá, tudo que existe é matéria, certo? Tá bom. Uma pedra, uma árvore, o nosso corpo, etc. Um aglomerado de moléculas de naturezas diversas, mas tudo é matéria. E a parte indivisível da matéria é o átomo. Sim, senhoras e senhores. Composto por um núcleo de duas partículas, prótons e nêutrons, o próton na carga positiva e o nêutron, o nome já diz. E em seu entorno encontramos a eletrosfera, com os elétrons de carga negativa que giram em torno dos dois. Pois bem, se somos parte de matéria que é feita de átomos que possuem eletricidade com polos positivo e negativo, nosso corpo também é feito de eletricidade. Somos ótimos condutores dela, inclusive. Experimenta tocar numa pessoa que está levando uma descarga, um choque. Você também leva um choque. Os músculos do coração se contraem pelos pulsos elétricos que permeiam o nosso tecido, ou seja, a eletricidade faz parte da gente. Mas quando você compra um aparelho, um eletrodoméstico qualquer, o que vem junto dele? Uma fonte de alimentação. O que vem junto da fonte de alimentação? Um fiozinho que na maioria das vezes a gente nem sabe para que é, não dá a menor bola para ele, mas ele é o fio terra, cuja função principal é evitar qualquer vazamento de corrente e às vezes até curtos-circuitos. Ele libera o excesso de eletricidade e existe para manter o bom funcionamento da máquina. Se somos e fazemos parte dessa cadeia eletromagnética, nós também precisamos aterrar para liberar o excesso de eletricidade pelo bom funcionamento da máquina. E por que a gente não faz? Por que não percebemos a importância disso? Colocar o pé no chão, na grama, na pedra, na terra, não só dá aquela sensação boa que sentimos ao fazê-lo, mas sem perceber, a gente está startando um processo que libera uma quantidade de reações bioelétricas, invisíveis, inodoras, incolores, que ao mesmo tempo ela está ali acontecendo, partículas subatômicas em trânsito, que promovem o equilíbrio energético no nosso corpo. E você precisa disso. Você precisa de elétrons para a cadeia de transporte das mitocôndrias das células, que gera o trifosfato de adenosina, o ATP, que é a molécula de energia do corpo. Earthing quer dizer aterrando, uma palavra em inglês. É uma prática extremamente difundida hoje em dia. Artistas, atletas, médicos, cientistas, todo mundo que entende isso como uma forma simples, natural, que existe desde sempre, de alterar significativamente a nossa condição de matéria, e o organismo reage, e muitos distúrbios, enfermidades, inflamações, depressões, etc., eles são curados, principalmente evitados pelo simples fato de você colocar os pés no chão, de fazer o fio terra, de recarregar as baterias, evitar o vazamento da corrente e, por consequência, curtos-circuitos, que são, na sua maioria, estresse, preocupações, noites mal dormidas, que, de repente, dá tilt, Imagine que a gente está cercado constantemente de aparelho eletrônico. Celulares, computadores, TVs, geladeiras, máquinas de lavar, uma infinidade de gadgets no seu dia a dia, emitindo radiação elétrica o tempo todo. Além disso, a gente passa cada vez menos tempo ao ar livre. Eu vi um vídeo outro dia de um cara que estava com um voltímetro na mão e ele enfiou a ponta do negativo na grama ou na terra, e segurou o positivo na mão. Ele estava de tênis. Aí deu uma determinada marcação. Aí ele tirou o pé do tênis e pôs o pé direto no chão e repetiu a ação. O ponteiro subiu. Eu fiquei como?
Muitos experimentos estão sendo feitos agora sobre o assunto, mas um que me chamou demais a atenção foi o aterramento de bebês prematuros. Mesmo ali na incubadora, entrava uma fiação que conectava os pezinhos e as mãozinhas do neném ao solo, e todos que foram aterrados por um determinado tempo tiveram resultados mais positivos em relação à sua saúde do que os que não foram. Imagens microscópicas do fluxo sanguíneo antes e depois do aterramento são surpreendentes. A observação de como o sangue se move dentro das veias e artérias, o que ajuda a manter a pressão arterial em níveis naturais, diminui o estresse, o equilíbrio emocional, equilibra a nossa composição atômica molecular e fortalece o nosso sistema imunológico. Ombas! As cidades cada vez maiores, pavimentando, a terra, cobrindo tudo com asfalto, revestimento, que não nos permite tocar diretamente no chão, calçados de solas de borracha, que literalmente neutralizam o fluxo energético. E quando a gente vê um raio despencando do céu em direção ao chão, isso nada mais é do que o quê? Uma massa de água que contém nas nuvens, quando próximas da ionosfera, que é positiva, descarrega o seu excesso de energia do negativo da crosta terrestre. Aê! Aquele raião bonito, cortando o céu, não é? Nós somos parte dessa eletricidade toda. Portanto, o contato com a natureza não é só pelo lado lúdico, do prazer, da sensação boa que tu sente, mas pelas comprovações científicas sobre nossos ritmos biológicos e o equilíbrio energético do nosso corpo, enquanto parte inseparável de um sistema que rege o universo há bilhões de anos. Como nossa pele é o maior órgão do corpo, com inteligência suficiente para absorver não só luz, calor, frio, mas também bálsamos, ungüentos, preparos feitos desde a ancestralidade, como não perceber que banhos de mar tantos benefícios nos trazem? Mas os médicos diziam que isso fazia mal para a saúde, mesmo quando não havia nenhum tipo de poluição que nós temos hoje. Me parece uma orquestração massiva para que pessoas possam acessar mais e mais produtos da segunda maior indústria do planeta, que é a indústria farmacêutica, para continuar vendendo mais e mais remédios que, em verdade, tratam sempre da doença e não do doente. Faz sentido para você? Para mim faz muito. Então vamos lá. Vamos tirar o pé dos calçados, vamos botar o pé no chão, vamos liberar, vamos conectar mais com a natureza, tomar banho de mar, de rio, entrar numa cachoeira e sabendo que isso que você está fazendo é curativo para inúmeros males que você tem ou que você pode vir a ter. Pé no chão, galera! Vamos embora! Se gostou, espalha por aí, dá um positivo. Semana que vem a gente está de volta. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo. Em pé.